Sua mente precisa ouvir isso. Eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, e hoje falo diretamente ao seu coração, à sua consciência, ao lugar mais profundo da sua alma, onde Deus deseja operar uma transformação completa. Você tem vivido aprisionado pelos seus próprios pensamentos, acorrentado por ansiedades que te roubam o sono, atormentado por culpas do passado que te impedem de caminhar no presente, dominado por medos que te paralisam diante do futuro que Deus já preparou para você. Mas eu te digo agora, com a autoridade que recebi do Espírito Santo, sua mente pode ser transformada. Não estou falando de pensamento positivo ou de técnicas humanas para controlar emoções. Estou falando da renovação completa da sua mente através do poder do Evangelho, da substituição dos seus pensamentos pelos pensamentos de Cristo. Porque está escrito nas minhas cartas aos Coríntios: nós temos a mente de Cristo. Você ouviu isso? Você compreendeu o peso dessa revelação? Não é que nós podemos ter, não é que talvez teremos, nós temos, presente, agora. A mente de Cristo já está disponível para você, mas você precisa aprender a acessá-la, a viver nela, a pensar através dela. E é sobre isso que preciso falar com você hoje, porque enquanto sua mente natural dominar sua vida espiritual, você vai continuar vivendo derrotado, mesmo sendo chamado para viver em vitória. Deixe-me começar te contando algo sobre mim. Antes de encontrar Jesus na estrada de Damasco, eu tinha uma mente brilhante, segundo os padrões do mundo. Eu era fariseu, treinado aos pés de Gamaliel, conhecedor profundo da lei, zeloso, apaixonado, dedicado. Minha mente estava cheia de conhecimento religioso, de tradições, de doutrinas, mas estava completamente vazia da verdade de Cristo. Eu perseguia a igreja achando que estava servindo a Deus. Eu aprovava a morte de Estevão, acreditando que estava defendendo a fé. Minha mente estava funcionando perfeitamente segundo minha lógica, mas estava completamente cega para a realidade espiritual. E então, Jesus me confrontou. Aquela luz me derrubou, aquela voz me questionou, e pela primeira vez na minha vida, minha mente brilhante descobriu que não sabia nada. Fiquei cego por 3 dias. 3 dias sem enxergar o mundo ao meu redor, mas começando a enxergar dentro de mim. 3 dias nos quais Deus começou a desmontar cada estrutura mental que eu havia construído, cada preconceito, cada certeza arrogante, cada pensamento que não estava alinhado com a verdade do Evangelho. E quando Ananias veio e impôs as mãos sobre mim, não foram só meus olhos físicos que se abriram, minha mente foi renovada. Eu comecei a pensar de forma completamente diferente. O que antes era ganho para mim, passei a considerar perda. O que antes eu perseguia, passei a proclamar. O que antes me dava orgulho, passei a contar como esterco. Por quê? Porque minha mente havia sido transformada pela revelação de quem Jesus realmente é. E é isso que precisa acontecer com você. Sua mente precisa passar por essa mesma transformação radical. Não estou falando de mudanças superficiais. Estou falando de uma renovação tão profunda que muda a maneira como você interpreta tudo ao seu redor. Você continua vendo as mesmas circunstâncias, mas passa a enxergá-las com os olhos de Cristo. Você continua enfrentando os mesmos desafios, mas passa a responder a eles com a sabedoria do Espírito. Você continua tendo emoções, mas elas deixam de te controlar, porque agora é Cristo quem governa seus pensamentos. Deixe-me te explicar algo fundamental. Sua mente é o campo de batalha principal da sua vida espiritual. O inimigo sabe disso. Por isso, ele não perde tempo atacando apenas suas circunstâncias externas. Ele investe pesado em plantar pensamentos na sua mente.
Pensamentos de dúvida, de medo, de desânimo, de culpa, de inferioridade, de desesperança. E se você não souber identificar esses pensamentos e substituí-los pela verdade do Evangelho, eles vão criar raízes, vão se transformar em fortalezas mentais e vão te manter prisioneiro, mesmo que Cristo já tenha pago o preço pela sua liberdade. Eu escrevi aos Coríntios dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E que fortalezas são essas? São argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. São estruturas mentais, padrões de pensamento, crenças arraigadas que contradizem a palavra de Deus. E como destruímos essas fortalezas? Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Você entende o que isso significa? Significa que você não é obrigado a acreditar em todo o pensamento que passa pela sua cabeça. Você tem autoridade, em nome de Jesus, para capturar esse pensamento, examiná-lo à luz da palavra. E se ele não estiver alinhado com a verdade de Deus, rejeitá-lo e substituí-lo por um pensamento que honre a Cristo. Quando um pensamento de ansiedade invade sua mente dizendo que você não vai conseguir superar aquela situação, você tem autoridade para capturá-lo e dizer: não, esse pensamento não vem de Deus. A palavra diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra diz que Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Eu escolho pensar segundo a verdade, não segundo o medo. Quando um pensamento de culpa te acusa pelo seu passado, tentando te convencer de que você não merece o perdão de Deus, você captura esse pensamento e o confronta com o Evangelho. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus levou meus pecados na cruz. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu sou perdoado, sou amado, sou filho de Deus. Quando pensamentos de orgulho tentam te fazer achar que você é melhor que os outros, que seus talentos vêm de você mesmo, que você não precisa de ninguém, você derruba essa altivez e declara: pela graça de Deus, sou o que sou. Todo dom perfeito vem do alto. Se tenho algo, recebi. Portanto, não tenho do que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Você está começando a entender? Ter a mente de Cristo é aprender a pensar segundo a verdade do Evangelho em cada situação da vida. É substituir a ansiedade pela confiança em Deus. É trocar a culpa pela certeza do perdão. É abandonar o orgulho pela humildade. É vencer o medo com a fé. É transformar a amargura em perdão. É converter a inveja em gratidão. É mudar a pressa pela paciência. É deixar de lado a vingança e abraçar o amor. Mas isso não acontece automaticamente. Você precisa ser intencional. Você precisa vigiar seus pensamentos. Você precisa alimentar sua mente com a palavra de Deus diariamente. Porque a transformação da mente acontece pela renovação constante através da palavra. Eu disse aos Romanos: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Transformem-se. É um processo ativo, não passivo. Você não vai acordar um dia com a mente renovada sem fazer nada. Você precisa participar desse processo. Precisa ler a palavra, meditar nela, memorizá-la, declará-la sobre sua vida. Precisa vigiar o que você permite entrar na sua mente através do que você assiste, do que você ouve, do que você lê, das conversas que você tem, porque tudo isso está moldando sua forma de pensar. Se você enche sua mente com conteúdo mundano, com negatividade, com fofoca, com entretenimento que glorifica o pecado, como você espera ter a mente de Cristo? Você está alimentando a mente carnal, não a mente espiritual. E a mente carnal é inimiga de Deus, não se sujeita à lei de Deus, nem pode se sujeitar. Mas a mente controlada pelo Espírito é vida e paz. Você quer paz? Você quer essa paz que excede todo entendimento, que guarda seu coração e sua mente em Cristo Jesus? Então,
Você precisa escolher o que vai dominar seus pensamentos. Deixe-me ser muito prático com você. Quando você acorda de manhã, quais são os primeiros pensamentos que ocupam sua mente? São pensamentos de gratidão a Deus pelo novo dia ou são pensamentos de reclamação sobre tudo que você precisa fazer? São pensamentos de fé, declarando as promessas de Deus sobre sua vida? Ou são pensamentos de preocupação com todos os problemas que você precisa resolver? Durante o dia, quando algo não sai como você esperava, qual é sua primeira reação mental? É confiar que Deus está no controle e que Ele pode transformar todas as coisas em bem, ou é entrar em desespero, achando que tudo está perdido? Quando alguém te ofende, o que sua mente faz com isso? Fica ruminando a ofensa, planejando vingança, alimentando ressentimento? Ou você captura esses pensamentos e escolhe perdoar, orar pela pessoa, liberar a situação nas mãos de Deus? À noite, antes de dormir, sua mente está cheia de ansiedade pelo amanhã? Ou está descansando na certeza de que o Deus que cuidou de você hoje vai cuidar de você amanhã? Essas são as batalhas diárias da mente, e cada pequena vitória nessas batalhas constrói a renovação da sua mente. Cada vez que você escolhe pensar segundo a verdade ao invés da mentira, você está fortalecendo os padrões mentais corretos. Cada vez que você rejeita um pensamento negativo e o substitui por uma promessa de Deus, você está destruindo fortalezas e edificando a mente de Cristo em você. Agora, deixe-me te falar sobre algo que pode acelerar profundamente essa transformação na sua vida. Se você deseja ir mais fundo nessa jornada de renovação da mente e compreender as revelações que Deus me deu sobre como viver com a mente de Cristo, mesmo em meio às maiores adversidades, há uma carta esperando por você. É algo que escrevi com o coração, carregando verdades que podem revolucionar sua maneira de pensar e viver. Vá até o primeiro comentário fixado e clique no link para acessar a carta secreta do apóstolo Paulo. Não adie o que Deus quer transformar hoje. O tempo certo é agora. Continuando, preciso te falar sobre algo que aprendi nas minhas próprias experiências. Quando escrevi a carta aos Filipenses, eu estava acorrentado, preso, limitado fisicamente. Qualquer pessoa na minha situação teria uma mente dominada por pensamentos de injustiça, de revolta, de autocomiseração. Mas sabe o que eu escrevi? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como eu podia escrever sobre alegria estando preso? Porque minha mente não estava presa. Minha mente estava livre em Cristo. Eu havia aprendido a focar não nas circunstâncias externas, mas na realidade espiritual. E qual era essa realidade? Que Cristo estava sendo pregado, que o Evangelho estava avançando, que até os guardas do palácio estavam ouvindo sobre Jesus, que Deus estava usando minha prisão para propósitos maiores do que eu poderia imaginar. Então, ao invés de desperdiçar energia mental reclamando da situação, eu escolhi usar minha mente para glorificar a Deus, para escrever cartas que edificariam a igreja, para discipular Timóteo, para interceder pelos irmãos. Você vê a diferença? Mesma situação, duas formas completamente diferentes de processar mentalmente. Uma mente carnal teria entrado em depressão, amargura, desistência. Uma mente renovada encontrou propósito, alegria e frutificação mesmo nas correntes. E foi nessa mesma carta que eu revelei o segredo da paz mental. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentai vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Você quer saber como ter a mente guardada? Como proteger sua mente dos ataques de ansiedade, medo e confusão? Está aqui a resposta. Não fique remoendo seus problemas mentalmente. Leve-os a Deus em oração. Não apenas oração desesperada, mas oração com ação de graças, reconhecendo que Deus já está operando, que Ele é fiel, que Ele tem o controle
E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. A paz de Deus, que é muito maior do que sua capacidade humana de compreender, vem e cerca sua mente como uma fortaleza. Guarda seus pensamentos, protege suas emoções, impede que você entre em colapso mental. Então eu continuo dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, nisso pensai. Eu estou dando uma ordem clara sobre o que deve ocupar sua mente. Você não é vítima dos seus pensamentos. Você tem poder de escolha. Você pode decidir no que vai pensar. E eu te digo, pense nas coisas que edificam, que trazem paz, que glorificam a Deus. Pare de alimentar sua mente com negatividade, com fofoca, com conteúdo destrutivo. Encha sua mente com a palavra de Deus, com louvor, com testemunhos de fidelidade, com tudo que é excelente e digno de louvor, porque aquilo que domina seus pensamentos determina a qualidade da sua vida espiritual. Você não pode ter uma vida de vitória com uma mente derrotada. Você não pode experimentar o fruto do Espírito com uma mente carnal. Você não pode andar em paz com uma mente ansiosa. Você não pode amar como Cristo amou com uma mente cheia de amargura e ressentimento. A transformação começa na mente. Sempre começa ali. Deixe-me te confrontar com uma verdade dura, mas libertadora. Muitas vezes, o problema não é o que está acontecendo com você, mas o que você está pensando sobre o que está acontecendo com você. Não são as circunstâncias em si que te destroem, mas a interpretação que sua mente faz dessas circunstâncias. Duas pessoas passam pela mesma dificuldade. Uma sai fortalecida, a outra sai destruída. Por quê? Porque processaram mentalmente de formas diferentes. Uma viu a mão de Deus operando, a outra viu apenas a tragédia. Uma confiou no propósito divino, a outra se entregou ao desespero. A diferença estava na mente. Quando eu estava sendo apedrejado em Listra e me deixaram por morto, minha mente poderia ter entrado em trauma, em medo paralisante, em desejo de desistir do ministério. Mas sabe o que aconteceu? Assim que me recuperei, voltei para aquela mesma cidade. Por quê? Porque minha mente estava firmada em Cristo, não nas circunstâncias. Eu sabia que sofrer por Cristo era um privilégio, não uma maldição. Eu sabia que as aflições do tempo presente não são dignas de comparação com a glória que será revelada em nós. Minha mente estava cheia dessa verdade. Então, meu corpo obedeceu. Eu quero que você entenda, quando sua mente é renovada, seu comportamento muda automaticamente. Você não precisa se esforçar tanto para mudar de comportamento quando sua mente já foi transformada, porque o comportamento é fruto da mente. Se você continua lutando com os mesmos pecados, com os mesmos vícios, com os mesmos padrões destrutivos, muito provavelmente é porque sua mente ainda não foi renovada nessa área. Você está tentando mudar o fruto sem mexer na raiz. Mas quando você renova sua mente através da palavra, quando você passa a pensar segundo a verdade de Deus sobre aquela área, o comportamento começa a mudar naturalmente. Você não precisa fazer força para não pecar quando sua mente está cheia do amor de Cristo. Você não precisa se obrigar a orar quando sua mente compreende o privilégio da comunhão com Deus. Você não precisa se forçar a perdoar quando sua mente lembra o quanto você foi perdoado. A transformação genuína sempre começa na renovação da mente. Deixe-me te dar um exemplo prático. Se você luta com a ansiedade financeira, você pode tentar controlar isso de várias formas humanas. Pode fazer planilhas, pode trabalhar mais, pode juntar dinheiro obsessivamente. E tudo isso pode ter seu lugar. Mas se sua mente não for renovada com a verdade de que Deus é seu provedor, de que Ele veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu, de que Ele conhece suas necessidades e prometeu supri-las segundo suas riquezas em glória,
Você vai continuar ansioso independente de quanto dinheiro você tenha, porque o problema não é financeiro, é mental e espiritual. Mas quando sua mente é renovada, quando você verdadeiramente crê e internaliza essas promessas, a ansiedade perde poder sobre você. Você ainda age com responsabilidade, mas não com desespero. Você planeja, mas não se desespera. Você trabalha, mas descansa em Deus. Isso é ter a mente de Cristo. É pensar segundo a perspectiva do reino, não segundo a perspectiva do mundo. É ver tudo através das lentes do Evangelho. E essa transformação é possível para você hoje. Não importa há quanto tempo você vive prisioneiro dos seus pensamentos. Não importa quão profundas sejam as fortalezas mentais que foram construídas ao longo dos anos. O poder de Deus é suficiente para demolir toda fortaleza. O Espírito Santo é capaz de renovar completamente sua mente. Cristo já conquistou essa vitória por você na cruz. Agora você precisa apropriar-se dessa vitória pela fé, pela obediência, pela aplicação diária da palavra. Você precisa ser disciplinado com sua vida mental. Precisa vigiar o que você permite entrar. Precisa confrontar os pensamentos mentirosos com a verdade. Precisa memorizar e meditar nas Escrituras. Precisa orar pedindo ao Espírito Santo que te mostre as áreas onde sua mente ainda precisa ser renovada. Isso é uma jornada, não um evento único. Você não vai ter a mente perfeitamente renovada da noite para o dia. Mas cada dia que você escolhe pensar segundo Cristo, você está avançando. Cada mentira que você derruba, cada verdade que você estabelece, cada pensamento que você captura e submete a Cristo, você está construindo a mente de Cristo em você. E com o tempo, você vai perceber que está reagindo diferente às situações, que está sentindo uma paz que antes não conhecia, que está enxergando propósito onde antes via apenas caos, que está experimentando alegria mesmo em meio às tribulações. Isso é o fruto da mente renovada. Isso é viver com a mente de Cristo. Antes de encerrar, quero te convidar mais uma vez para algo que pode marcar profundamente sua jornada. Se essa palavra tocou seu coração e você sente que Deus está chamando você para um nível mais profundo de transformação mental e espiritual, não deixe esse momento passar. Vá agora até o primeiro comentário fixado, clique no link e adquira a Carta Secreta do Apóstolo Paulo. Lá você vai encontrar revelações pessoais e ensinamentos que vão te ajudar a continuar essa jornada de renovação da mente com sabedoria e direção divinas. E não esqueça de se inscrever aqui no canal A Voz de Paulo, porque vamos continuar essas conversas profundas que vão edificar sua vida espiritual. Eu termino te deixando com essa verdade poderosa. Você tem a mente de Cristo. Não é uma possibilidade futura, é uma realidade presente que você precisa ativar pela fé. Pare de viver segundo os padrões mentais do mundo. Pare de ser escravo dos seus pensamentos negativos. Pare de permitir que a ansiedade, o medo, a culpa e a amargura dominem sua mente. Você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem acesso à sabedoria divina. Você tem autoridade em Cristo para destruir toda a fortaleza mental e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Use essa autoridade, exerça essa fé, renove sua mente diariamente pela palavra e observe como sua vida inteira começa a se transformar. Porque quando a mente é renovada, tudo muda. Sua maneira de ver a Deus muda. Sua maneira de ver a si mesmo muda. Sua maneira de ver as circunstâncias muda. Sua maneira de se relacionar com as pessoas muda. Sua maneira de enfrentar os desafios muda. Tudo muda, porque tudo flui da mente. Então, eu te encorajo hoje. Comece essa jornada de renovação mental. Não adie mais. Sua mente precisa ouvir a verdade do Evangelho, precisa ser libertada das mentiras, precisa ser transformada pelo poder de Deus.
E quando isso acontecer, você vai experimentar uma liberdade, uma paz e uma alegria que o mundo não pode dar e não pode tirar. Você vai viver com a mente de Cristo, pensando como Ele pensa, sentindo como Ele sente, reagindo como Ele reagiria. E isso, meu amado, é a vida abundante que Jesus prometeu. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você e renovem sua mente a cada dia. Amém.